Olá, aqui é a Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a aliviarem suas dores e serem mais felizes. E eu estou aqui estreando um novo quadro com a minha queridíssima Isabel. A gente está no quadro Miss Fibromulheres, que é um quadro onde eu entrevisto a Miss Fibromulher. O que é essa Miss Fibromulher? É aquela que já chegou na transformação no Fibromulheres, que aliviou suas dores e resgatou a felicidade. E hoje eu estou aqui com a Isabel. Isabel, seja muito bem-vinda. A pergunta que não quer calar. Você conseguiu atingir o alívio das suas dores e resgatar sua felicidade? Oi, Jordana, oi, Fibromulheres e oi, futuras alunas, enfim, todo mundo que estiver nos ouvindo, né? Sim, Jordana, eu tenho que te dizer de coração que eu jamais acreditava, como toda fala de uma mulher com fibro, diz que, isso não tem jeito, não tem. E eu sabia, lá no fundinho, depois de 11 anos, eu sabia que tinha um fim. Eu não estou falando de cura, como diz a Jordana, que é a parte técnica eu vou deixar para ela, mas eu estou falando de investimento e de que eu sabia que em algum momento da minha vida, eu não sei se isso a gente pode chamar de fé ou do que, intuição, eu sabia que em algum momento da minha vida alguma coisa ia me transformar. E eu estou transformada. Transformada fisicamente, transformada emocionalmente, transformada na forma de pensar, transformar na minha postura de vida, transformar na minha fala. A fala de nós que temos fibromialgia é uma fala vitimizada e tão grande que dá muito dozinho. E eu fico ouvindo hoje as mulheres falando, né? Estou em alguns outros grupos de fibromialgia e a fala é a mesma, só muda a personagem. E eu vejo e sinto assim vergonha. Eu vou dizer para vocês, eu digo com toda a propriedade, eu sinto vergonha da minha fala anterior. Sei que fez parte de um processo da minha vida, mas eu acho que isso é fundamental, a gente poder repensar. Maravilhoso, Isabel, ver toda a sua história. Você já esteve no Café com Fibra, né, recebendo mentoria também. E aqui nesse quadro de Miss, eu gostaria de aproveitar aqui a sua presença para explorar alguns pontos do Fibromulheres e eu poder aprender mais com você também. E quando você fala dessa fala vitimizada, que você percebia, né, que você às vezes olha para outra e percebe o quanto que você era assim. Vamos voltar um pouquinho naquela época, como que era aquela Isabel? Essa pergunta eu acho que é uma das mais fundamentais para uma fibromulher, Jordana, e é uma coisa que eu gostaria realmente de focar na minha fala. Eu sou uma pessoa que fiz muitas terapias e, enfim, foi sempre muito trabalhada. Mas a gente está num eterno crescimento pessoal, emocional. E quando eu era pequena, eu vou entrar aqui na minha história para que as pessoas possam entender o que é ser vitimizada. Eu sou de uma família estruturada, de certa forma, nós éramos 4, né? Eu tinha um irmão, o pai e a mãe. Eu tive um irmão com TDAH e através de você, dos teus questionamentos, Jordana, eu fui fundo emocionalmente nessas questões e descobri que eu me sentia, como é que eu diria assim, negligenciada emocionalmente, tanto pelo pai quanto pela mãe, sem que eles fizessem de propósito. E não justificando, é claro. Mas eu tive que amadurecer muito cedo, nós temos tínhamos 1 ano e 4 meses de diferença,
É difícil falar disso, né? Porque é mexer bem nas feridas, e eu acho que é isso que o Fibra Mulher faz. Se você quiser ter algum resultado, você tem que olhar para as suas feridas. Então, mexer nisso e ter esse clique, esse insight que a gente fala, né? Na psicologia é muito bacana e muito dolorido. Eu me dei conta que quando eu era pequena, eu adoecia e era um momento em que eu ganhava atenção. Comprava uma bolacha que eu gostava e olhavam para mim, porque senão o volume que o meu irmão tomava de tempo era tamanho que não sobrava nada. Então eu cresci sozinha, eu amadureci sozinha, eu não tinha com quem chorar, eu não tinha com quem fazer meu tema, e eu diria que eu fui uma super menina e depois uma super mulher, e hoje eu sou, graças a Deus, uma mulher. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer depois. E nesse processo que você foi mexendo, né, durante o curso e com os questionários e exercícios, e foram vindo as lágrimas, e no meu caso especificamente, eu fico muito alerta a qualquer sinal. Vieram muitos sonhos, sonhos com ele, sonho com os meus pais, sonhos onde eu estava tendo muita agressividade, em que na fibromulher geralmente é contida. A fibromulher ela não consegue dizer não, porque ela tinha que agradar a Deus e o mundo, né? A Mulher E Maravilha. a Mulher Maravilha. E com isso eu me abandonei. Eu me abandonei totalmente a serviço e à mercê dos desejos dos meus pais e desejos do mundo. E paguei um preço muito caro por isso. Por quê? Porque tudo eu fazia e tudo acontecia, só que o corpo não é para isso, né? O nosso corpo apita. E para mim, justificar para mim mesma, isso é uma coisa minha, talvez seja de muitas outras, a única forma de eu ficar acamada ou de eu ter atenção e justificar o não ser aquela mulher, né? Super Maravilha, era adoecendo. Então, muito bacana, né? Eu adoeci. Há 11 anos atrás, eu perdi 13 quilos praticamente em um mês e pouco, e fiquei de cama, pele e osso, e se procura e se procura. E a minha fala para os médicos era: eu tenho isso, não, mas isso não é, porque nada justificava. Eu sei que levou uns 3 anos para fazer o diagnóstico, mas o verbal, até para o médico, sabe quando você sente assim que você está falando uma coisa, mas não está sendo ouvido? E é isso que a fibromulher faz, que as pessoas cansam. As pessoas chegam uma hora que elas não querem saber se... Tem pessoas que não têm paciência e não entendem o que está atrás da cortina, né? O que está sendo dito atrás do que está sendo demonstrado. E aí as pessoas começam a se afastar, e aí vai piorando a situação, porque você vai se fechando, você vai, né, vai se colocando numa situação de vítima, mais vítima, e quando você vê, você está virada numa caixa de remédios para poder suportar, e coitadinha dela, né, porque ela gasta muito com medicação, porque isso e aquilo. Eu estou há quase 3 meses sem o remédio da fibromialgia. Isso eu nunca pensei que fosse acontecer. Eu tomava remédios fortíssimos, muito, mas muito fortes mesmo, e não ficava sem dor. E hoje eu estou sem nem uma dor. Eu passei recentemente por uma situação de estresse muito grande. Eu não vou falar aqui que não vem o caso, porque nós vamos ficar a tarde toda. Mas era para eu estar assim no fundo da cama. E não, tô aqui, me sentindo linda, maravilhosa, e querendo assim dividir com vocês, mulheres que estão pensando que não dá certo, que a Jordana
não está falando que é para ser, que... Não, eu, como Isabel, como paciente, como aluna, como psicóloga, eu trabalhei 33 anos na área, então eu posso falar com muita propriedade nesse sentido. É muito bom, desde que você abra o teu coração. E aí você sai daquela forma de vítima. Talvez antes da Jordana eu estivesse aqui contando para vocês as minhas desgraças. Ai, eu contei para a Jordana, eu contei tudo para a Jordana. E fico imaginando assim, a Jordana pensando, nossa, eu quero ver depois. Até me lembro da fala que ela me disse. Vamos ver qual é a leitura que você faz da sua história depois que você fizer o Fibro Mulheres. Qual é a leitura que você faz hoje da sua história? Eu precisava olhar, Jordana, para mim, em primeiro lugar. Primeiro eu, depois o outro. Eu precisava aprender a falar não. Eu precisava ser humana e não aquela super mulher maravilha que agrada a tudo e a todos. Eu precisava ouvir e ter estímulos que me fizessem, porque o processo é você que chega. Você, Jordana, é a nossa facilitadora, né? Você é que faz, e cada uma tem um processo diferente. Mas acho que eu não sei, eu fui tão fundo e foi tão maravilhoso que a leitura que eu faço, eu não tenho nem coragem de postar alguma coisa hoje naquele sentido. Não tenho. Eu quero fazer, multiplicar, é como se eu quisesse, assim, abrir a cabeça das pessoas, das mulheres, e dissesse, se dê essa chance, se dê essa oportunidade. Eu já te falei no Filme Mulheres, eu não tinha um centavo, a minha filha, pedi socorro para minha filha, e graças a ela eu tô aqui, firme e forte. E eu acho que assim aceitar, né, esse carinho, essa é uma coisa muito linda, muito legal, porque é uma troca, né? Não é aquela coisa de ficar mãe e filha, não. As situações podem se inverter em alguns momentos da vida da gente, né? Como que foi receber esse apoio da sua filha, Isabel? Eu te pergunto isso porque assim, eu vejo de muitas mulheres falando, nossa, eu quero aliviar minhas dores, eu quero voltar ao que eu era antes, eu quero transformar a minha vida. Só que eu percebo que elas se embatem em vários aspectos, né? Com obstáculos quanto, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu quero mudar, mas eu não quero, né? É aquela coisa assim que parece assim, nossa, a mudança tá aí, é você virar a chavinha. Só que parece que entre virar a chavinha e ter essa transformação, como você teve, e dar esse passo para isso, tem um monte de obstáculos que eu percebo que muitas mulheres ficam presas nisso. E aí você me falando, um dos obstáculos que você tinha, então, era a questão financeira. E como que foi para você, assim, de chegar na sua filha e falar para sua filha sobre? Teve outras objeções, outros obstáculos que tinha tudo para você não entrar no Fibromulheres? Como que foi isso? É legal pegar esse gancho, assim. Eu sempre tive facilidade em pedir ajuda, no que eu achava que eu podia pedir ajuda. Mas, quando eu falei do curso com o meu marido, num primeiro momento, ele falou, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E eu fiz um movimento de falar com ela, tenho muita abertura, ela é uma pessoa super madura, assim, tenho orgulho dela. E eu, assim, vejo nas mulheres que super maravilhas que elas não se permitem pedir ajuda. Elas acham que elas têm que dar conta, que é vergonhoso, que é isso, que é aquilo.
e eu fiz esse movimento com muita leveza. Eu acho que tudo já era para acontecer dessa forma. Olha, no momento em que eu te encontrei numa live, que eu vi e falei com ela, eu não tinha noção da proporção e da mudança que a gente pode fazer quando a gente faz esse movimento de se colocar não como vítima, e sim como, como eu diria assim, como protagonista da tua própria vida. Isso não me diminui como mãe, isso não me diminui como mulher, ao contrário. Eu acho que é bem isso, né? É você bater na porta mesmo. Vai lá, pede para cunhado, para tia, para vizinha, seja para quem for. Mas não deixe essa oportunidade passar. Se você está deixando, é porque não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha e você fica num rodopio, né? Você fica correndo atrás e fica num círculo vicioso que só vai te levar para baixo. E vai para baixo mesmo. E eu sei que vai para baixo. Então, é bem importante você começar a ouvir os sinais que a vida te dá. Uhum. Quando você fala assim que você não imaginava que o Fibra Mulheres iria ter essa transformação toda, o que você imaginava que ia ter dentro do Fibra Mulheres? Olha, Jordana, costumo ser bem sincera, né? Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu pensei, porque assim, ao longo de 11 anos eu ouvi muita coisa. Eu tive conselhos de todos os níveis que você possa imaginar, espirituais, chazinhos, enfim, tudo. Mas nada entrava no meu coração, sabe? Nada entrava no meu coração. Eu dizia, vai chegar um momento em que alguma coisa vai acontecer. E quando eu vi você, eu sabia que ia acontecer, mas eu não tinha a mínima ideia e nenhuma expectativa que eu fosse estar sentada aqui hoje te falando que eu sou uma Miss Fibra Mulher. Isso para mim ainda é uma coisa muito nova, é uma coisa muito motivadora, até porque eu acho que o fato de eu poder contribuir com outras mulheres que passam pelo mesmo que eu passei, já estou falando até no passado, assim, muito gratificante, muito gratificante para mim como pessoa, porque a minha missão eu acho que é de ajudar as pessoas, isso tá nato, né? Mas ajudar de que forma, né? Não é passando a mão na cabeça, não é isso, não é aquilo. É você poder ajudar com a tua história. E aí você precisa olhar para a tua história. Eu vou contar, acho que é importante, o momento em que houve a ruptura ou gatilho, como você fala muito bem, que desencadeou a fibromialgia. Eu tinha 47 anos, meu irmão já havia falecido há alguns anos, a minha mãe faleceu já há 26 anos, então só ficou eu e o meu pai. Meu pai se casou de novo, né? Muito felizinho ele. E sempre fomos muito próximos. Nesses 26 anos, eu sempre fui a mãe do meu pai. Ele está com 88 anos, ainda dirige, ele é um super-homem. Ele não sabe, mas ele é um super-homem. E eu sempre me senti a responsável por ele. Então, os papéis estavam invertidos. Quando você pediu que eu olhasse para essa inversão de papéis, foi muito forte. E foi aí que eu realmente descobri o gatilho que desencadeou a fibromialgia. Porque foi o que aconteceu? Nós sempre moramos na mesma cidade, eu e ele,
Então, eu estava todos os domingos almoçando, eu ia lá uma vez por semana, não era ele não é um homem dependente, assim, né? Ele era um homem muito independente. Ele, na época que ele ficou viúvo, ele tinha 63 anos. Mas, emocionalmente, tinha uma coisa muito forte, mas muito forte mesmo. Tanto é que meu marido passou num concurso numa cidade a 80 quilômetros daqui, não, 150 quilômetros daqui, e eu decidi abandonar tudo e ir com ele, embora que ele ia assumir o cargo, eu e a minha filha menor, a mais nova, porque a outra já estava fora há anos. E eu contei para Deus e o mundo, e eu não conseguia contar para ele. Eu não conseguia contar, verbalizar, dizer, olha, eu vou embora. E quando eu fiz, depois de quase 1 mês e meio de sofrimento, ele olhou para mim e falou assim, você está me abandonando? E aquilo pegou pesado. E foi ali que começou. Exatamente no mesmo mês que eu perdi os 13 quilos e que eu adoeci. E aí, nesse processo todo contigo, houve um resgate e uma inversão, digamos assim, um conserto dessa inversão de papéis, né? De eu poder chorar com ele, de eu poder pedir para ele, de eu poder ser presenteada por ele, de eu poder sentir que eu tenho um pai com quem eu possa contar. Eu ajudo, eu estou no meu papel de filha, é claro, mas eu não sou responsável por ele. Até uma certa ocasião ele teve umas certas dificuldades e com a família, e ele disse assim, eu decidi esse caminho e eu que tenho que dar conta disso. E eu meio que me choquei, porque eu pensei, nossa, ele é de origem ucraniana, isso é muito importante na história de todas nós. As origens, né? O povo ucraniano é um povo de muito trabalho, é um povo muito reservado, é um povo de pouco afeto, de pouco verbal. E então, assim, a gente teve nesses 26 anos uma aproximação enorme. Mas agora a gente é aproximada pelo coração, eu diria. Foi fácil, Isabel, mexer nessas feridas? Olha, não foi fácil. Foi assim, muito choro, chorei muito sozinha, chorei com a minha filha, com o meu marido. Eu sempre gosto de dividir, eu preciso partilhar com as pessoas, então eu partilhei muito, partilhei assim uma coisa que existe no Fibra Mulheres, que é a comunidade de vomitar, de falar o que você quiser e ter o apoio, a compreensão e você falar a mesma língua que todo mundo, e não é aquilo que né, como a bola vai e não volta, né? No grupo, na comunidade que você criou para nós, a gente tem essa troca, esse carinho e cada uma compreende a outra, né? O processo da outra, a diferença da outra, coisa que a gente não encontra em outro lugar, né? Então, foi bem assim, mexeu muito emocionalmente comigo. Eu acho importante. Pode falar. Porque assim, talvez seja importante falar, nós temos o nosso pai que está lá na nossa casa, né? Muitas já não têm pai e mãe e tal, mas eu tenho um pai, tem o pai que está lá na casa dele e tem o pai interno aqui, o nosso pai emocional que fica com aquela vozinha. E o meu pai tem uma característica muito forte de ser muito crítico. Eu vou voltar para vocês que em 58 anos quase, mês que vem eu faço, eu nunca tive um elogio do meu pai. E agora eu tô tendo.
Tá até ganhando presente dele, né, Isabel? Estou ganhando presente dele, enfim, assim, eu vejo que mudou a energia, Jordana, não foi só minha, a energia dele também. Então, é uma coisa que mexe com a nossa energia mesmo. E parece que ele fez o curso com a Jordana, porque é, a mudança dele é muito grande. É muito grande. E olha só que fantástico. Quando um muda no sistema, todos os outros mudam. O quanto de mulheres que às vezes espera a família apoiar para ela poder fazer ou mesmo o curso Fibromulheres ou poder fazer alguma coisa para ela mesma. Não, eu vou mudar quando o outro me apoiar. E na verdade não, você precisa mudar, precisa começar de dentro para todo o externo modificar. E você traz isso assim, ilustrando de forma muito rica isso, né? É muito legal isso, Jordana, porque uma das características da fibromulher, da fibromialgia, é você culpar as pessoas. Uhum. E você não se culpa, você é a dodói, né? Saia dessa, é fria. Porque meu marido não me apoia, porque meus filhos isso, porque meu isso, meu aquilo, meu... Todo o mundo é culpado, você não tem que fazer nada. E quando eu me dei conta disso, é que me veio muita vergonha, né? E são armadilhas. Então, assim, aconteceram muitas coisas para que eu voltasse. E é que nem uma espiral, né? Às vezes a gente tem que voltar um pouquinho para dar um impulso mais para cima e mais para cima. E a família é fundamental. Vou dar como um exemplo. As minhas filhas disseram para mim, mãe, a gente tem muitas saudades daquela mãe que a gente tinha antes, que chegava no trabalho e dizia, oi família, e ver essa mãe agora no fundo da cama, sem poder fazer nada, sem poder lavar o cabelo, sem poder dirigir, sem poder, enfim, todos os sintomas, né, que a gente tem e de dores era muito forte. E eu fiquei meio que chocada porque eu também me cobrava muito isso, de que cadê aquela mulher que pintava a casa, que cortava grama, que trabalhava de doação no final de semana, que trabalhava em 3 empregos durante a semana e que ainda tinha tempo para as filhas, tinha tempo para o marido, tinha tempo para fazer alguma coisa que alguém estava precisando e a gente nada, né? Eu nada. E o que eu estava fazendo para mim? Agora eu estou começando tô começando a fazer zumba. Logo vou postar um vídeo aí para vocês Já de zumba. quero. Adoro. O que eu vou fazer para mim, né? Que presente eu vou me dar primeiro? A minha mãe usava muito minha mãe era uma mulher muito sábia. Ela sempre dizia assim, saco vazio não para em pé. E eu era a gente, com fibromialgia, a gente é um saco vazio que não para em pé mesmo. Por quê? Porque a gente dá o que a gente não tem, o que ninguém tem. Na realidade, eu não sei de onde que a gente tirou essa coisa. Acho que a gente viu muito desenho de Mulher Maravilha quando era criança, porque não existe isso. Gente, vamos acordar, isso não existe. Eu acordei. E estou acordando a cada dia, e é importante que não termina. A cada fala da Jordana, a cada live, a cada fala das minhas colegas fibromulheres, enfim, eu tiro uma coisa para minha história, e estou sempre crescendo, e isso me dá muita força, me dá muita energia. Né? E Uhum. E te causa o que isso aí? Te dá essa energia? Como que é olhar para isso, Isabel? felicidade. É muito, muito legal essa pergunta, Jordana, porque
E como eu sou muito sincera, né? Todo mundo já viu, as minhas colegas também me conhecem, eu falo tudo mesmo. Quando a Jordana postou assim, ser feliz com fibromialgia, né? É, um dia eu vi uma postagem de uma pessoa numa. Eu fiz uma propaganda na realidade e a pessoa postou embaixo assim: é impossível, isso não existe. Essa mulher é maluca. Eu falei, ai, coitadinha, né, dela. A felicidade é estampada no meu rosto, a felicidade é estampada no meu coração, a felicidade é estampada na minha família. Enfim, todo mundo fica feliz, porque é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa forçada, não é uma coisa irreal, não é uma coisa bem possível, sim. Mas desde que você vá a fundo. Uhum. Você fala isso, Isabel, me emociona muito que é cada comentário que eu tenho que ler nas minhas postagens, né? Que eu falo muito de felicidade, de alívio de dor, e não são todas que estão abertas para receber, né? Então eu recebo muitos xingamentos de tudo quanto é tipo, de vaca e até de louca, né? E você trazer isso me gera uma emoção no seguinte, que são vocês que me fortalecem para continuar, sabe? Porque esse mundo aqui, o mundo Fibra Mulheres, que a gente pode chamar assim, é um mundo paralelo mesmo desse todo desse universo, porque ainda tem pessoas que não conhecem esse mundo de possibilidades, esse mundo de felicidade, de alívio da dor. E aí, quando é apresentado esse mundo para o externo, para a mulher de fora, às vezes gera uma rigidez, né? E é totalmente compreensível, porque são mulheres que é como você se identificou lá atrás, de fazer um monte de coisa, de chá, de remédio, de um monte de negócio, e não resolver nada. E aí escutar, às vezes, pela primeira vez, você é uma louca, você é uma vaca por estar falando isso, você não tem nem noção do que você está falando. É porque não conhece, né? Então, assim, entrar nesse mundo fibromulheres, a pessoa ela começa a sentir e ver o quanto que é real, né? E então, assim, esses comentários é muito que você falou, assim, coitada, não sabe. Porque não sabe mesmo, e através daqui desse quadro, Miss Fibromulheres, dá essa oportunidade da pessoa conhecer a história da Miss, a história da Miss Fibromulher e perceber o quanto que é real. Você, assim, gente, escutem a voz da sabedoria, que é essa Isabel, essa Miss, que tá, assim, há 11 anos viveu de uma forma. Né? Qual a intensidade de dor que você dava lá atrás, Isabel? Era muito além da sua escala de 0 a 10, era 100, Olha só. Então, era de uma mulher muito. que vivia com muitas dores, tá falando, vivia em cima de uma cama onde a família sentia falta. E tem 3 meses que você tá sem dor, né, Isabel? Praticamente 3 meses. Diminu... É, é, é muito bacana isso, Jordana, porque, assim, agora é o feedback é para você, tá? Eu não preciso fazer propaganda de nada. Eu admiro, eu sou sua fã, porque eu admiro o que você construiu, baseada em muito estudo. Eu sei que o investimento não foi pouco, mas a tua serenidade em ter que ouvir tudo isso e esperar o momento de cada uma. Né? Quando eu disse que eu tenho vontade de abrir a cabeça, né? Mas não vou fazer isso, claro, né? Mas assim, a, essa tua calma, essa tua certeza, você também, acho que tinha essa intuição que ia dar certo, e deu certo, e eu sou da primeira turma, e sou a primeira Miss Fibra Mulher falando aqui, de coração totalmente aberto, sem nenhuma intenção, a não ser ajudar
outras pessoas. Que eu acho que é isso que te moveu na tua vida profissional, né? Para quem não sabe, a Jordana tem diabetes tipo 1, mas ela acabou indo para a fibromialgia, né? Ela podia fazer isso para diabetes, não, ela foi para a fibromialgia. É a missão dela. E se você quer entrar nessa caminhada com a Jordana, ai, não hesite, não existe, não hesite em momento algum. E não é só ela, não. Ela traz profissionais da nutrição, profissionais financeiro, profissionais da sexualidade, advogados, enfim, é uma gama de oportunidade que se você fosse fazer isso sozinho, você gastaria uma fortuna. E a Jordana não. E uma coisa mais importante ainda é que o poder do grupo, né, assim como o AA, como todos os grupos que existem nessa linha, né, de drogas, enfim, dos chocolatras, né, a comunidade de fibromulheres, ela tem um poder infinito. Infinito. E você, além de fazer os módulos, você tem a oportunidade de seguir na comunidade e ainda continuar participando e crescendo. Nunca na minha vida imaginei que eu estaria dando esse depoimento hoje. Nunca. Nunca. Por mais que eu sou uma pessoa muito positiva e tudo mais, não imaginei, nunca não imaginei. Isso é uma responsabilidade tua, eu brinco que é culpa da Jordana. A minha felicidade hoje é culpa da Jordana, agora a gente culpa de outra forma, né? A gente culpa positivamente. E se não fosse essa abertura sua, Isabel, nada seria possível. Eu lembro muito um dos eventos que eu fiz e você se deparou com inúmeros comentários vendo aquela Isabel antiga. E nas suas palavras, ali no seu texto, eu vi a tamanha indignação, né? E, gente, dá vontade mesmo de abrir a cabeça, sabe? A cabeça da pessoa e falar, e perceber que você se deu essa oportunidade, né? Porque a minha vontade também, porque meu coração parte de ver um monte de mulheres ainda sofrendo com algo que não precisa, né? Que tem aí um mundo de possibilidades. A minha vontade é de abrir a cabeça e falar assim, olha aqui, e colocar tudo. Mas é muita disponibilidade, é abrir, permitir e se entregar para o processo. Então, assim, não é mágica o Fibromulheres, porque a pessoa falhou aí? Falhou. Eu já estou Não, até eu falo ouvindo. que não é mágica o Fibromulheres, porque a pessoa ela tem que se dispor, né? Não vai entrar e tudo vai mudar. Ela precisa se dispor para isso, se dispor para essa transformação. Só que é uma mágica que eu trago no sentido tão glamuroso, assim, rico, transformador, que parece ser mágico, mas a sua disponibilidade de entrar em contato com as feridas, de entrar ali e tocar naquilo que estava guardado há tantos anos, né? Quando você era lá criança, que passou e vivenciou algo com seu irmão, você viu ali seus pais, não é fácil mesmo. E entre viver mais 11 anos, mais 12, 20 anos com dor na lamentação e sofrendo, entre tocar na ferida, doer, chorar, mas cicatrizar e ser a mulher que você é hoje, uma Miss, você optou tocar, cicatrizar e ser essa Miss de hoje que você é. E eu, assim, acho que travou aqui. Ouviu? Não, estou te ouvindo. Ah, Uhum. travado aqui para mim. E é muito, eu não canso de falar isso, o quanto que eu fico grata por você me permitir caminhar com você, entrar na sua vida, o quanto que você
faz essa trajetória que, como você falou, né, é um processo contínuo. Você sabe o que mudar, você já sabe o que fazer e tá ali sempre crescendo, sempre evoluindo e se pondo muito abertura para aprender com as outras, né? As outras que ainda não são Miss, mas que têm muitas histórias para contribuir. Isso é muito rico, assim, eu admiro muito você. É muito, muito legal isso, Jordana. Eu tenho como um princípio da minha vida que a humildade é tudo, né? Na vida de um ser humano. Eu amo as pessoas, eu sei que cada uma tem o seu potencial, e as pessoas assim olham para mim às vezes e acham, ai, Isabel, porque ela tem condições, a Isabel isso. Não, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que simplesmente eu sou da roça, né? Eu nasci numa cidade de 5 mil habitantes, meu pai é agricultor, eu amarrei fumo, mas eu, por a minha mãe insistir muito, né? A gente, na questão de estudar e tudo mais, eu fui nesse processo, só que, assim, o que mais faz um ser humano crescer é a nossa humildade. Por quê? Porque você abre o coração para que as pessoas plantem dentro dele. E isso é muito importante. E pegando esse gancho, talvez tenha muitas pessoas que entrem e que não vão a fundo ou fazem as tarefas meio tipo super mulher, super maravilhas ainda, cumprir a tarefa, cumprir a tarefa. Eu não tive essa preocupação. A minha preocupação era ser eu e ir a fundo. Eu acho que é isso que é muito válido, que o resultado é muito diferente, porque nós, ex-mulheres, mulheres maravilhas, a gente é de cumprir tarefas, cumprir agendas e cumprir isso e cumprir aquilo, e às vezes não é por aí. Então a gente tem que parar, ver. Você não tem ideia quantas vezes eu tive que ver e rever as aulas, porque às vezes eu não compreendia, porque às vezes eu tenho uma dificuldade, assim como meu irmão tinha TDAH, eu acho que eu tenho TDA, que é um déficit de atenção, então é uma difícil compreensão no intelecto, né, na leitura, e, e eu tive que vencer e insistir, e não precisei em nenhum momento assim mostrar para a Jordana. No início, a gente começa assim com muita culpa. Ai, eu não fiz isso aí, não fiz. Depois a Jordana diz assim: não, não é por aí. É sem culpa, gente. Sem culpa. Chega de culpa. Vê a Mulher Maravilha, ela se culpa a vida inteira, né? Acho que desde que ela nasceu, ela já vai dizer: desculpa pro médico que eu demorei para nascer. Eu gosto do termo que você usa, né? É ex-maravilha. Aí ela passa de ex-maravilha para ser maravilhosa. Poder falar no passado é uma coisa muito legal. É uma Uhum. coisa que vem de dentro mesmo, não é uma coisa programada. Por exemplo, eu venho para cá hoje, me arrumei, maquiei, tudo, mas no que eu ia falar, não sei. É o que viesse, é o que fosse tão importante, que você achasse importante, que fosse importante talvez para as pessoas ouvirem, porque para falar tem muitas coisas, né, Jordana, nas nossas vidas. Sim. E às vezes é uma palavra, né? Uma palavra que uma pessoa disse que ela não tem a mínima noção do impacto e da transformação que causa no meu coração, né? Eu acho que todo mundo tem que estar aberto para isso, né? Sim. Isabel. Melhorou meu casamento, melhorou tudo, Jordana, tudo. Melhorou a minha, porque assim, eu fui uma modelo de super mulher maravilha. Eu tenho duas filhas, uma de 30, 29 e uma de quase 25.
Então, até nisso, eu tenho conversado com elas que eu não quero isso para elas. Que aquilo que eu achava que era o máximo, para mim, hoje é descartável, vai para o lixo. Uhum. Não é assim. Não é ser a Mulher Maravilha e dar conta de tudo, não. É fazer no meu tempo, no meu ritmo e o que eu gosto. Sim. E eu lembro de uma história que você contou uma vez, de que você trabalhava em um lugar e quando você saiu desse trabalho, tiveram que contratar 3 pessoas, mais ou menos, 3 ou 4 pessoas. E aí, na Isso. época, você ficou toda orgulhosa que você fazia um trabalho, um trabalho de 3 pessoas, e hoje você olhando, né? Gente, olha isso, né? Que é algo que antes eu orgulhava e hoje você é toda consciente mesmo do seu papel, do seu lugar. E você falar do tanto que você transformou e sua família se transformou com o seu processo, afirma ainda mais que a fibromialgia ela é só a pontinha do iceberg, né? Que por que você está aí com 3 meses sem sentir dor, o quanto que você diminuiu a medicação, que inclusive eu quero pontuar isso com você, porque você se deu essa oportunidade, né, de ir ali na raiz, e isso reverberou e refletiu na família inteira, em tanta coisa, em tantas áreas da sua vida, né? E no bolso. Vou Ah, gastar é? esse dinheiro com outra coisa para mim. Oh, me conta mais disso. Porque assim, o gasto com as medicações era muito grande. E não ficava sem dor. Eu cheguei a tomar morfina, assim, medicações muito pesadas. E que se eu tomar hoje, eu fico uma morta-viva. Que é o que me segurava na cama, né? Mas o custo delas, porque eu não podia tomar um comprimido. Uma medicação, vamos dar um exemplo de R$ 400, uma caixinha com 10, eu tinha que tomar 4 por dia. Então, se quem for boa em matemática que faça as contas, eu não vou fazer, que eu não sou boa. Era Quatro, muito. 4 caixas de 400, Isso, R$ 1.600. é. Isso era uma, eu tomava 16 medicações. Né? Então, vocês conseguem imaginar o custo. 11 anos colocando isso no papel, eu já poderia ter feito a minha viagem de navio, que é meu sonho. Eu já poderia ter feito muitas coisas. Mas também, vamos frisar aqui, né, Jordana, que é um momento de cada um, né? Não vamos cobrar, e a gente sabe que cada uma tem o seu momento. Uhum, Mas você tem que fazer uma forcinha para ser o seu momento. sim. Né? Não vai cair assim, não. Você vai ter que fazer esse esforço, esse movimento, né? Então, você está me dizendo que além do Fibra Mulheres ter te resgatado, aliviado suas dores e resgatar a sua vida e felicidade, o Fibra Mulheres foi uma economia de dinheiro para você também. Muito, 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 muito. Muita economia de dinheiro e de médico e de exames, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai levando a outra e você acaba numa ciranda financeira que é muito difícil, né? Muito complicada. Isabel, fazendo uma média, não precisa ser exato, não. Você tem investido no Fibra Mulheres, quanto você economiza hoje por mês? Uma média assim por cima. Olha, Jordana, nossa, vamos colocar aí alguns meses. Eu acredito que eu passaria de R$ 10.000. 10 mil. Por ano, quanto? Mais, Jordana, muito mais. Porque aí eu não estou contando as consultas, não estou contando a fisioterapia, não estou contando o laboratório, né? Enfim, uma série de coisas que envolvem, né?
é uma, como é que eu diria assim, é muito grande, é muito grande. Você E jogaria é a quanto? primeira desculpa que todo mundo dá, né? Não tenho condições, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Você joga quantos aí por mês? Mais de 10 mil quanto? Ah, eu acho que uns 3.000 por mês, mais ou menos, Jordana. Hum. Uns Por 3 ano mil. sairia quanto? Uma vez até eu fiz a conta de quanto que eu gastava, né? De coparticipação, no plano de saúde e tudo mais. Eu estou numa cidade de 57 mil habitantes, então eu tenho que ir para fora. Na maioria dos profissionais eu tenho que. Não tem ninguém nessa área aqui em Canoinhas, nem reumatologista. Eu tenho que ir para fora. Então, se for contar combustível, desgaste de carro, viagem, a perda do trabalho do marido, porque eu não podia dirigir, inflamava muito a minha perna, doía muito. Tá? Hoje eu posso ir sozinha, porque eu sempre dirigi muito, eu amo dirigir, porque dirigir é que nem dirigir a própria vida, né? Eu fazia 600 quilômetros, eu morei em Porto Alegre há alguns anos, e hoje o poder dirigir, nossa, para mim, assim, é tudo. É tudo. Ficar sem dirigir, para mim, é a morte, né? É a morte. Então, olha, dá uma quantia bem grande, Jordana. Bem grande. Você acha que daria por ano em torno de 20, 30 mil? Eu acho que é uns 30 mil. 30 mil. Uns 30 mil. Até vou fazer essa conta, mas acho que uns 30 mil. Uhum. Se não, Fora, mais. uhum. Fora o bem-estar, né? Que não conta. Fora o desgaste, né? Gastar isso tudo, fora o desgaste de fazer um monte de coisa, não surtir efeito, se decepcionar, se frustrar com um monte de tratamento, né? Não, vamos só parar e pensar em fazer uma terapia individual, né? Que se leve aí 2, 3, 4, 5, 6 anos fazendo. Nossa, você gastaria bastante, Uhum. bastante. Qual a mensagem, Isabel, para a gente ir fechando aqui hoje? Você deixou várias mensagens aqui, né, na verdade. Mas se fosse para resumir, qual mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres aqui hoje, unindo a sua transformação para elas, em direção a elas? E muitas. Primeira, existe sim felicidade com fibromialgia. Ponto. Não vou te convencer disso, você que está ouvindo. Você tem que vivenciar. E eu me dei essa oportunidade. Segundo, amor. Tenha amor por você, que você vai receber muito amor do mundo e muito amor da Jordana. Terceiro, é, Isabel? Isabel? Travou aqui para mim. essa coisa do grupo, essa coisa do dividir, do partilhar, é lindo, é lindo. Tem uma força, um poder muito grande. Isabel, você pode me falar aqui do terceiro, que tinha travado aqui para mim, Primeiro e segundo, terceiro. Do grupo, do acho que grupo? foi o terceiro, foi do grupo. Que o poder, eu sei que dá muito trabalho manter uma comunidade, que é muito difícil lidar com pessoas, né? Cada cabeça uma sentença, mas o poder que o grupo tem na minha vida, o valor que eu dou para cada palavra e para cada
coraçãozinho que eu posto, que elas me postam, o carinho, a atenção. Isso não tem dinheiro que pague, Jordana. Não tem dinheiro que pague. Isso nos faz um bem, porque você não tem, você no grupo é tão brilhante, que as pessoas estão sendo lapidadas, cada uma no seu tempo e no seu processo, e a gente vai se ajudando, e, e, e não tem nenhum interesse em troca, a não ser o amor. Coisa que você não acha em lugar nenhum. Você não vai achar em lugar nenhum, a não ser na comunidade. Que lindo, Isabel. É um prazer imenso ter você aqui, poder aprender. Eu aprendo muito com você. E essa troca é maravilhosa mesmo. Quanto que, no caso de falar, né, dessa abertura sua, da humildade de se abrir, se perceber, e o quanto que você tem crescido muito nesse processo. É um prazer imenso abrir esse quadro, né, o Miss Fibra Mulheres, e abrir com você a nossa primeira Miss Fibra Mulheres. Muito obrigada por essa oportunidade de eu estar aqui aprendendo cada vez mais com você. E sinta-se abraçada, tá? Abraçada e beijada. Espero que em breve possamos nos encontrar pessoalmente. Acredito muito que vamos ter a oportunidade de todas nós, Cibromulheres, nos encontrarmos. E a gente continua lá na comunidade. Eu vou para aí comer pequi, que eu não conheço. E vou levar um pinhão aqui para ti. Jordana, para finalizar, eu assim desejo para você que Papai do Céu te ilumine, continue te dando essa força, essa garra. Você é uma pessoa jovem e você está transformando o mundo. Você está fazendo com que esse mundo seja melhor. Eu acho que essa é a nossa. Eu acho que essa deveria ser a missão de todo mundo, né? Muita gratidão. Amo você. Eu também, eu amo você. Gratidão, Isabel. Um beijo enorme para você. Tudo de melhor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.